A minha juventude, eu diria que foi um período muito rico, né? Um período de desabrochar, não só da vida, mas eu diria de pensar a vida como futuro, como possibilidade de futuro. Porque era uma fase dos povos indígenas começando a interagir com a modernidade, com a sociedade nacional, eu diria com a sociedade global. Então, um jovem que nem eu aspirava muitíssimos sonhos, muitos ideais, não só ideais individuais ou coletivos da comunidade, como pensar o Brasil, como contribuir para a nossa comunidade, a nossa sociedade nacional e mundial, diria assim. Eu diria que no âmbito indígena é a conquista dos direitos à educação, a educação escolar. Isso parece uma coisa trivial, mas não é. Antes da Constituição de 88, havia quase clareza e certeza na cultura da política brasileira de que os índios não tinham direito à educação. Inclusive, a escolarização era tratado como assistência no âmbito da FUNAI. Assistência significa se o gestor quer dar alguma coisa, dê, mas não tem obrigação, portanto, os índios não tinham direito. Então, acho que a conquista da Constituição para cá foi o determinante, né, de que a educação escolar para os indígenas é um direito. E, efetivamente, resultou disso que os sistemas de ensino, as instituições públicas de ensino, fizeram seu esforço. Dificilmente se encontra hoje, no Brasil, uma aldeia sem algum tipo de educação escolar. Eu nem digo de escola, porque, infelizmente, 1/3 dessas escolas indígenas no Brasil sequer tem prédio, possuem prédio. Ou seja, funciona, de repente, como nós estamos aqui, debaixo de árvore, no quintal, num tapiri construído pela comunidade, não é? E a educação para os indígenas é uma educação que tem que ser diferente dos não índios. Tem que contemplar as suas cosmologias, as suas filosofias, os seus modos de vida, as suas línguas. Nós não somos da língua portuguesa, né? Cada povo tem a sua língua. Então essa ideia de que a nossa educação tem que prezar pela língua portuguesa porque somos um país que só tem uma língua oficial, isso não é verdade, não é? Nós temos ainda 180 línguas indígenas e alguns municípios, como o meu, São Gabriel da Cachoeira, já há mais de 10 anos atrás adotou 3 línguas cooficiais do município. Portanto, são línguas oficiais dentro do município. E tudo isso hoje é amparado pela lei e há uma compreensão dos gestores. Então, eu acho que temos sim, sem dúvida nenhuma, muita coisa nesses últimos 20 anos, um pouco mais, pós-Constituição de 88, para considerar como conquista, como avanço, que precisa ser comemorado, precisa ser garantido, né, a continuidade, inclusive, para manter esses direitos. Eu acho que temos ainda gigantescos desafios, né, e problemas sérios para resolver. Os povos indígenas, por exemplo, hoje querem participar das conquistas da modernidade. Um exemplo, querem conectar-se ao mundo. O processo de educação hoje requer essa conexão com o mundo, via internet, por exemplo. E apenas 3% das escolas indígenas têm algum tipo de acesso à internet, né? Então, esse tipo de exclusão ainda precisa ser superado. Eu não digo que isso é um problema, por exemplo, do mundo do branco, da modernidade, do colonizador. Não, isso envolve também os povos indígenas, né? Eu tenho a compreensão de que a prática de racismo não é exclusividade do colonizador. Não é? Por alguma razão histórica, as nossas tradições, as nossas culturas, os nossos povos foram, de algum modo, sendo induzidos a práticas de racismo. Os povos indígenas não estão fora disso. Eu acho que esse é o pior mal que teremos que enfrentar na educação brasileira. Obviamente que nesse embate, as maiores vítimas são aqueles que pertencem a segmentos mais frágeis, como os povos indígenas, os quilombolas, as pessoas do GLBT e assim por diante. Porque eu acho que, de outra parte, a gente avançou, por exemplo, acesso ao ensino superior. Os indígenas conquistaram esse direito. Hoje, quase tem mais indígenas no ensino superior do que no ensino médio. Não dá para pensar uma educação com qualidade sem a superação do preconceito, da discriminação e do racismo. O ensino médio, como tal, no mundo do branco, na minha avaliação, é basicamente um rito de passagem. Daí, às vezes, nem se tem a identidade do ensino médio, principalmente no Brasil. A gente não sabe muito claramente qual é a identidade do ensino médio, para que ela serve. Muitos classificam apenas como um trampolim, por exemplo, para o ensino superior.
Na verdade, acho que o jovem que sabe aproveitar é sim um rito de passagem fundamental para a vida, não para o vestibular, mas para a vida, porque é o momento em que você forma a identidade, mas também todas as capacidades necessárias, não somente capacidades técnicas ou profissionais, mas principalmente capacidades morais, capacidades espirituais para que aquele jovem, para que aquele ser humano jovem possa estar habilitado, competente para então encarar a vida, como eu disse aqui, como ela é, né? Nós indígenas, nós bandidos somos muito concretos, né? Nós encaramos a vida como ela é, não procuramos pintar tanto possibilidades que não sejam na história milenar possíveis, né? Acho que o papel dos gestores é facilitar ou de alguma maneira criar oportunidades que favoreçam de certa maneira o combate à superação dessas desigualdades. Há toda uma cultura que precisa ser superada para isso, seja no mundo indígena, seja no mundo não indígena, que é essa ideia de responsabilidade pelos processos de educação, né, que passa então pela gestão. Acho que aí tem um embate entre a educação escolar indígena e a educação indígena, porque os índios entendem, mesmo no campo da gestão, essa responsabilidade coletiva voltada para o ser humano, para a coletividade. Então, aí é muito mais fácil você tratar dessa questão das diferenciações injustas, né? Na visão individualista, é muito difícil você combater essa desigualdade, porque você começa desde a origem diferenciando os alunos, não é? Os alunos que necessitam de tratamentos especiais, os superdotados, os menos dotados, os quase não dotados, aqueles que têm enorme dificuldade de, por exemplo, conseguir altas notas, não é? Isso vai diferenciando e diferenciando muitas vezes negativamente, que gera desigualdades e injustiças. No mundo indígena isso não ocorre, porque os tratamentos são coletivos, não há muita diferenciação, né? O que importa é o indivíduo enquanto parte de um grupo. Daí acho que a necessidade de se pensar como tratar isso no âmbito da gestão. Muitas vezes o gestor e a gestão é que amarra as possibilidades de transformação. Você tem uma cultura de patrimonialização individual, né? Então é a minha escola, é o meu gestor, e aí isso vai para a esfera ideológica, partidária e assim por diante, que não tem nada a ver com efetivamente educação no sentido mais amplo, né? De dar dignidade, de dar instrumentos de possibilidade de convivência, para os quais os conhecimentos são fundamentais, não é? Acho que é um outro desafio enorme aqui no Brasil, pela cultura bastante, eu diria, ditatorial que tem a nossa escola, tradicionalmente, né? Basta olhar que a origem do nosso processo escolar vem de escolas missionárias. Não tem gestão mais autoritária do que uma escola confessional. Acho que avançamos muito no Brasil, mas precisamos avançar mais ainda, precisamos democratizar mais. Isso significa olhar cada vez mais para coletividades e não para os interesses particulares, seja ele de que gestão for, né, partidária, de grupo, ideológica e assim por diante. Acho que tive sorte, né, de ter iniciado por onde eu devia, que foi ser professor da minha aldeia, quer dizer, para ter exatamente essa raiz profunda dentro da minha cultura, dentro do meu processo de educação. Depois experimentei um pouco de tudo, do mundo do branco, como funciona, exatamente para contribuir com essa conexão. Depois de professor, eu fui, por exemplo, o primeiro secretário de educação indígena de um município, né, dentro de um sistema público. Estamos falando de uma época que pouco tempo se dizia que o índio não podia assumir cargo como este, porque pela nossa legislação o índio era incapaz, né? Então, acho que foi um dos primeiros que quebrou esse paradigma do ponto de vista da capacidade, da confiabilidade, do ponto de vista da competência, né, de gestão num sistema público. Depois foi por 6 anos coordenador geral de educação indígena no Ministério da Educação, que é o posto que cuida de toda a política nacional de educação escolar indígena, e mais atualmente numa parcela de gestão da Universidade Federal Pública, né, que é o caso da Universidade Federal do Amazonas, onde atualmente sou diretor de políticas afirmativas, exatamente lidando com isso. Bom, universidade para quê para os índios, né? Então nós vamos tentando construir esse acesso e permanência na universidade de indígenas com o mínimo de
eu não diria prejuízo, mas de tensões e conflitos, e que esse acesso e permanência de indígenas na universidade possa ser revertido como uma conquista que de fato contribui para a garantia dos direitos dos indígenas, que significa praticamente a garantia de continuidade de uma vida digna, de uma vida com qualidade e de forma que eles queiram, né? São os conselhos, particularmente o Conselho Nacional de Educação, continua sendo fundamental como garantia de voz, de representação, porque é o único lugar onde, digamos, as autoridades da educação brasileira, os tomadores de decisão da educação brasileira, podem ouvir diretamente o índio e representar a voz dos índios. E há uma questão que geralmente é muito complexa para pensar política pública para os povos indígenas, é que geralmente os formuladores, gestores, tomadores de decisões, eles fazem isso a partir dos gabinetes que estão em grandes centros urbanos, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Não tem nenhum conhecimento lá na ponta. Então, geralmente, eu nem diria por má vontade, mas por desconhecimento, tomam decisões que não se aplicam àquela realidade. Então, a participação nos conselhos permite fazer essa conexão, não é? Um alerta maior. E poderiam ser mais ainda fortalecidos e melhorados se houvessem investimentos na qualificação dos participantes indígenas, né? Dos membros indígenas que participam desses conselhos. Porque poucos têm ainda hoje a oportunidade de fazer que nem eu, uma graduação e pós-graduação. Nós que convivemos diariamente com colegas gestores em diferentes níveis de escola, de universidade, percebemos o quanto, de fato, a gente ainda tem muito forte o ranço desse autoritarismo, né? Muitas vezes o gestor ele usa a mão de ferro com até boa intenção de não perder o controle sobre a ordem da sua escola. Quando eu olho ao meu redor, quer dizer, 90% dos meus pares, professores e professoras, têm mais de 60 anos. Quer dizer, fica claramente essa cultura ainda muito forte do poder que tem que ser controlado, muitas vezes à força, seguindo uma pedagogia, a pedagogia, que diria Paulo Freire, da opressão mesmo, não é? Então, às vezes, isso acaba tomando muito pouco tempo. Então, quer dizer, tem que haver, acho que, um avanço muito maior na mente das pessoas. Isso tem a ver com o processo de formação, né? Eu sou muito otimista que a gente está caminhando rapidamente para isso. Acho que virá uma nova geração de pedagogos, de educadores e gestores com cada vez mais essa sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Não basta apenas ter a compreensão, ter objetividade no estabelecimento das matas, tem que ter sensibilidade e competência como lidar com isso. E no mundo indígena, avançar cada vez mais na chamada autonomia da pedagogia. Ou seja, fazer com que o processo educativo não seja mais uma responsabilidade exclusiva nem preferencial das escolas. Para mim, eu só acredito, lógico, na perspectiva indígena, que a educação tem que ser assumida pela comunidade. Acho que o maior erro que a educação escolar ocidental fez para ela própria e para outras sociedades é ter, de alguma maneira, destituído a família e a comunidade do seu papel. Se uma família que às vezes tem um filho não dá conta de um filho, como um professor vai cuidar de 40, 50, 60 alunos? Então, acho que há uma incoerência ao se pensar nisso. Então, eu apostaria nesse tipo de processo para o futuro, que acho que também no mundo não indígena cada vez mais avança nisso, né? Nessa corresponsabilidade do processo educacional. Eu imagino que cada vez mais, então, temos que relativizar esse modelo de profissionalização do professor enquanto responsabilidade pela educação. Eu conheço uma escola indígena no Nordeste que não tem a figura de diretor. São 39 escolas de um povo, não tem um diretor, porque tudo é assumido coletivamente, colegiadamente. É uma maravilha, tem resultados absolutamente positivos, né? Melhores do que a avaliação de outras escolas que não adotam esse modelo da pedagogia coletiva. Eu não diria que há tanta necessidade de, por exemplo, anular o gestor, o papel do gestor. Eu acho que a questão toda é o tipo de gestor. Nós temos um problema sério
muito típico, inclusive, do campo da educação, atualmente, como eu estou numa universidade, que é dividida em várias disciplinas, portanto, em várias áreas de conhecimento, a gente percebe claramente, de certa maneira, as fraquezas dos educadores. Uma delas se chama absolutamente vaidade. Vaidade individual do educador, né? E é isso que às vezes é transferida para o campo da gestão. E então a gestão escolar acaba sendo refém de um personalismo do gestor. Acho que isso é que tem que ser superado. Você pode manter o gestor e a gestão coordenada por uma pessoa, mas em que efetivamente a gestão seja coletiva. Acho que no caso brasileiro haveria essa necessidade, sair dos personalismos para fugir das vaidades individuais. Então as escolas indígenas continuam com a figura do diretor, mas cada vez mais participativo, democrático, para valer, não apenas no nome. Os atuais instrumentos de avaliação, eu diria, são os mais excludentes, os mais discriminatórios possíveis, imagináveis. Por quê? Veja uma contradição enorme que existe no caso dos Baniwa. Nossas escolas Baniwa, a maioria são bilíngues e algumas são monolíngues na língua Baniwa. Isso assegurado, garantido pela Constituição. Então os Baniwa não estão fazendo nenhuma pirotecnia do ponto de vista do direito. Eles estão simplesmente seguindo o direito que conquistaram, que é poderem ser bilíngues, mas também podem ser monolíngues na educação básica, por exemplo, né? E muitas escolas são monolíngues, algumas são monolíngues. Veja, o problema é que quando vem as avaliações Prova Brasil, Enem, nenhuma vem na língua indígena. O correto era o Enem, Prova Brasil, todos os outros, quando forem fazer a avaliação dos alunos Baniwa, tinham que fazer inclusive na língua Baniwa. De outro modo, é absoluta exclusão, é absoluta negação do direito. Então, veja a origem, né, do problema de dificuldade de avaliação. A segunda questão é que estamos avaliando o que, de fato? A sua absorção de XX conhecimento para passar depois na seleção do vestibular? Isso é muito reducionista, porque não dá para dizer que todos os jovens indígenas, todos os jovens Baniwa querem ir para a graduação. Eu diria que hoje 95% dos jovens Baniwa não querem ir para a graduação. É um direito deles, porque querem continuar vivendo lá na sua terra, com a sua cultura, eles são absolutamente autônomos. Eles não precisam da faculdade, eles não precisam da graduação, eles não precisam da universidade. Acho que o maior desafio dos processos de avaliação no Brasil diz respeito a essa enorme diversidade societárias. O grande problema é que eu hoje nutro alguns sonhos que eu acho que são quase impossíveis de serem realizados. Esse é um sonho de uma sociedade de paz, de respeito, sem discriminação, sem racismo. E isso me parece muito difícil para o tipo de sociedade, de culturas tão vaidosas que temos, né? Em que, curiosamente, um parece que só se realiza quando nega o outro, quando odeia o outro, quando discrimina o outro. Porque eu continuo vendo enorme dificuldade dos povos indígenas do Brasil terem um lugar nessa sociedade, né? Quando eu olho todos os dias os índios sendo assassinados brutalmente, como no caso do Mato Grosso do Sul, crianças, né? Que os pistoleiros entram na escola, vão lá, matam criança à luz do dia, coletivamente, né? Tipo, pensando, caramba, tá difícil, né? De conseguir um espaço digno para os povos indígenas. Então, o meu sonho seria, por alguma razão milagrosa, essa humanidade se entendesse, né? Em que a solidariedade e a fraternidade, que nossas tradições indígenas tanto nos ensinam, pudéssemos chegar a isso. Não é? Mas quem sabe, né? Milagres podem de fato acontecer. Mas não sou pessimista, acredito e por isso sou um educador. Né? O educador não pode ser um pessimista, embora tenha que ser realista, entender que é difícil, mas tem que acreditar que é possível. E aí a gente trabalha todo dia com as nossas crianças, com os nossos jovens.